Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. É duro ver o Bolsonaro falar. Nesse final de semana, por exemplo, ele foi com a Michelle fazer uma visita em um culto evangélico lá em Belo Horizonte, numa igreja conhecida chamada Lagoinha, muito conhecida lá. E aí agora a Michelle com esse discurso religioso, que eu não sou contra, né? É um direito dela ter a religião que ela quiser ter, mas eles misturam o discurso religioso com o discurso político. E aí não estamos mais falando de religião, sabe? Quando você começa a colocar a política no meio, não é um papo de religião nessa história toda. E as pessoas fazem essa confusão. E aí ela diz, tudo lá era consagrado ao demônio, a cozinha era consagrada ao demônio, o Planalto era consagrado ao demônio. Ou seja, todos aqueles que estavam lá antes eram demoníacos. E quem estava lá antes, parte deles estão se candidatando agora. Então a ideia indireta é dizer, Lula é consagrado ao demônio. Essa é a ideia. É isso que está por trás. E aí fica um debate que não é só religioso. Não é mesmo. É um debate covarde e canalha. Então, essas questões todas, elas precisam ser colocadas. Eu até coloquei nas minhas redes, né? Tudo era consagrado ao demônio e o demônio foi ocupar lá em 2019. Porque essa é a realidade. São pessoas que instrumentalizam as religiões, ou a religião, ou o cristianismo, ou os evangélicos, você interpreta como você quiser, para enfiar isso num caldeirão secular, que não tem nada a ver com religião. Se você perguntar para uma pessoa que realmente tem um respeito com o evangelho, uma pessoa que realmente é religiosa, ela não é a favor, ela não vai ser a favor de você colocar dentro de um templo sagrado determinados assuntos e determinadas propostas que não dizem nada e que não tem absolutamente nada a ver com a ideia de você adorar a Deus, ou mesmo numa situação ali, como a gente está vendo especificamente, para ensinar, para falar sobre o evangelho. E aí a gente viu isso nesse final de semana. Hoje, mais cedo, a gente viu a atuação do Bolsonaro. Ele foi conversar com pelo menos 30 banqueiros do país. Vou fazer um comentário também sobre isso. E eu preciso lembrar para você dar o like aqui no vídeo, né? A gente sempre lembra aqui no começo para você dar o like, para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho, caso seja inscrito, inscrita, porque nós somos um canal independente e a gente precisa da sua inscrição. Quero agradecer as pessoas que nos ajudaram a chegar aos 330 mil inscritos. E a gente está agora na nossa nova proposta dos 350 mil inscritos, que é uma conquista gigantesca, e nós vamos fazer um vídeo especial aqui, diferente de tudo que eu fiz aqui, quando a gente atingiu os 350 mil. Então dê essa força aqui pra gente. Não foi nem bem uma conversa, né? Foi lá um discurso que o Bolsonaro fez para os banqueiros, né? Cerca de 30 banqueiros, nessa reunião com a Federação Brasileira dos Bancos, né? A FEBRABAN. E aí o que ocorre na prática? Ele está lidando com gente que é tarimbada, gente que é gente esperta. Eu não acho isso bom, acho péssimo, mas infelizmente a gente tem que concordar que ali nós temos parte substancial dessa elite que manda no país. Que infelizmente é uma realidade, não dá para fugir. Estavam ali aqueles que de fato mandam substancialmente no país, principalmente na questão econômica. E aí ele vai conversar com esses banqueiros e começa a fazer um discurso exclusivamente político, partidário do ponto de vista eleitoral. Então, qual foi a conclusão da maioria dos que estavam ali? Falou, peraí, então quer dizer que esse sujeito ele vem aqui, ele faz uma reunião e ele utiliza essa reunião, ele nos utiliza para fazer campanha eleitoral? Então muitos ali se sentem enganados e até de certa forma se sentem até meio que ludibriados, porque eles foram ali para ouvir do Bolsonaro algo que tenha a ver com
a área deles, a área econômica. E o Bolsonaro começou a fazer campanha política, começou a fazer campanha eleitoral. Aí ele falou um pouco sobre a questão do governo dele, ele aproveitou para chamar Lula de ladrão. Campanha eleitoral. E essa campanha eleitoral do Bolsonaro rasteira, rastejante, feita para um grupo de fanáticos que repete o que ele fala sem nenhum critério. Não é o caso daquele pessoal que estava ali. Muito pelo contrário. Eles queriam que o Bolsonaro trouxesse uma resposta direta em relação à economia do país, que está uma porcaria. Eu fiquei em estado de choque hoje com o Milton Neves dizendo que o ministro, né, da Economia, o Paulo Guedes, ele tem que ser um ministro vitalício. E o Milton Neves até me bloqueou, um sujeito que conhece toda a minha família por parte da minha mãe, um sujeito que tem uma ligação, né, conhece meu pai antes de eu nascer, e aí é um sujeito que foi lá e me bloqueou. Eu fico em estado de choque de ver esses extremistas que não conseguem entender o que está acontecendo com o país. Nosso crescimento econômico é um lixo, um lixo. Nosso país não cresce, é dos países, dos 20 países de maiores economias no mundo, é um dos que menos cresce. É um dos que menos cresce. Ah, mas pandemia. Sim, a pandemia também teve nos outros 20. Como é que fica essa história? Então eles foram lá para ouvir isso. Falaram, olha, o Bolsonaro, o que você vai fazer com relação a esse crescimento econômico do país, que é um lixo? Eles foram lá para ouvir sobre essas questões das contas públicas. Que aí o próprio Paulo Guedes assume, nós furamos o teto mesmo, mas furou, mas não furou, quer dizer, furou o teto. Aí ele fala assim, furamos o teto, mas com responsabilidade. Olha, eu dei um tiro na tua cabeça, tá? Mas foi com carinho que eu matei você, com um tiro na cabeça, foi com carinho. Ou seja, é uma cara de pau. É uma cara de pau que não tem tamanho. Então o Bolsonaro deveria buscar fazer essa média, depois de ter xingado, depois de ter falado que o que eles fizeram foi assinar uma cartinha estúpida, depois de ter descido o pau neles, depois de ter inventado um monte de coisa para a opinião pública. Diz que os banqueiros que estavam lá assinaram a carta pela democracia porque eles tinham perdido dinheiro com o Pix, sendo que o próprio Bolsonaro não foi o criador do Pix, foi o Temer, sendo que, na prática, os banqueiros tiveram, sim, lucros. Ou seja, mentindo para a opinião pública, ele vai se reunir com esse pessoal e não fala uma palavra sobre o que é interesse desse pessoal. Não falou sobre a questão do crescimento econômico, horrível, como melhorar isso, não apontou nada a respeito. Não falou sobre essa irresponsabilidade com as contas públicas e também não falou sobre a inflação, que é uma coisa pornográfica. Os preços altos no país, uma coisa sem precedentes. É uma coisa absurda. Pelo menos depois da redemocratização e principalmente depois da criação do real. É um recorde negativo atrás de recorde negativo. Ele vai lá, se reúne com esse pessoal e nem toca nesse assunto. E aí chega agora à noite, ele faz essa participação no Flow. Olha, o Flow, de certa forma, até roubou bastante da audiência do Pingos nos Is, né? O gado saiu do Pingos nos Is para ir todo mundo lá pro Flow para acompanhar, e os números são muito positivos, 500 mil. Já chegou quase na metade do número de pessoas que acompanharam a entrevista do Lula no Podpah. Quase a metade, então tá bom, né? Tá legal. É claro que a gente tem que levar em consideração que não são todos. Eu mesmo estava acompanhando o Flow e não sou eleitor do Bolsonaro, mas isso cria um certo interesse, as pessoas querem ver. E ali é uma vergonha atrás da outra. Uma vergonha atrás da outra. Uma coisa assim, que você fala, não é possível. O Bolsonaro ainda continua falando sobre remédios sem comprovação científica, como se realmente fosse muito bom. Sabe, não tem mais chance, não tem mais salvação esse cara. Aí ele fala sobre a China
Ele diz que a China teve agora, recentemente, uma crise de Covid, que é muito longe do que aconteceu no Brasil, né? Muitíssimo longe. Nosso país tem 215 milhões e quase 700 mil morreram de Covid. Veja bem, 215 milhões para 700 mil. A China tem 1,5 bilhão de habitantes e morreram uns pouco mais de 5 mil. 1,5 bilhão para 5 mil. Ele é capaz de usar a China como um exemplo para dizer que a Coronavac não funciona. É de uma cara de pau, de uma disfarçatez, de uma vagabundagem que, olha, deixa qualquer um revoltado. A gente fica revoltado vendo o Bolsonaro mentir para as pessoas. Repito, 1,5 bilhão, 1 bilhão e 400, tá? Para 5.200 mortos de Covid. Veja bem. E o Bolsonaro diz, tá vendo? Teve uma crise lá, a Coronavac não funciona. Não é só isso, sabe? Ele começa quando ele defende remédios que não tem comprovação científica, ele fala, os militares, porque tomam remédio para malária, eles não tiveram Covid. Mentira! A quantidade de militares que foram mortos. Ele fala que a vacina, mesmo numa situação de uma entrevista que é completamente marrom, né? Completamente favorável a ele, o entrevistador, né? O sujeito lá do Flow só faltava beijar a boca dele. Senhor, não sei o quê. Mesmo sendo contestado com a questão de que ele pode influenciar pessoas por não tomar a vacina, ele ainda acha que não, mas tem gente que não é influenciável, então ele não se preocupa com isso. É um sujeito que tem um pensamento e um comportamento psicopata. Ele fala, por exemplo, que as crianças que estão sendo vacinadas agora estão sendo vacinadas por uma cepa que não existe mais. Na cabeça dele, na ignorância dele, ele acha que se tem uma nova cepa, a outra cepa deixa de existir. Ele afirma isso claramente, com clareza. Então, é um estúpido de um ignorante. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse Flow foi ele falar como que ele estabeleceu uma relação com o Boris Johnson. Ele disse que o Boris Johnson pediu para que ele incentivasse a importação de uísque aqui no Brasil, que eu queria incentivar a importação do uísque. E aí ele diz, olha, beleza, eu incentivo a importação do uísque no Brasil e a gente faz um exame para ver quem de nós tem mais imunidade ao Covid. Eu que não tomei vacina ou você que tomou vacina. Então, olha como que esse sujeito... E ele acha engraçado isso, ele acha isso bacana, com isso ele diz que está defendendo o fato de não tomar a vacina. Só que você consegue perceber o que está por trás, como que ele trata as questões nacionais, como que ele trata situações tão importantes que a gente vive aqui. Quer dizer, então, se o Boris Johnson fizesse lá um exame qualquer, ele iria liberar a importação sem impostos do uísque no Brasil. É dessa forma que ele trata o nosso povo. Então, o que eu preciso colocar aqui para você é que não vai ter condições, tá? A gente vai ter que aguentar esse sujeito goela abaixo, não vai ter salvação. Ele não tem condições de sair dessa miséria intelectual que ele vive. Ele é um ignorante, um estúpido. E ele é um sujeito que ele fala essas questões com naturalidade, porque ele sabe que existe um grupo de pessoas que bate palma para tudo. Então tudo que ele fala tá certo. Mesmo que depois ele desfale, vamos colocar esse termo horrível, o que ele falou, aí as pessoas desfalam junto. Se ele diz uma coisa aqui, depois ele muda o que ele disse, as pessoas mudam junto e tá tudo certo. Ninguém volta para falar, mas você não disse besteira antes e agora está dizendo o contrário. Então, nosso país precisa muito de colocar um fim nisso. Esse sujeito está ameaçando para daqui a um mês colocar mais uma vez a nossa democracia em xeque. Mais uma vez. E mais uma vez a gente está assistindo isso. Ele com um monte de apito de cachorro aí. Um monte de apito de cachorro. Você tem que dar a vida pela liberdade. Isso é apito de cachorro. Dog whistle. E aí as pessoas estão caindo nessa conversa.
O que vai acontecer em 7 de setembro? Espero que nada de grave, eu espero. Mas a depender do Bolsonaro, o que você acha que pode acontecer? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é fundamental, a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho. Eu sempre peço para as pessoas que chegam até o final do vídeo para que nos ajude com o Apoia-se. O Apoia-se é uma oportunidade para que você possa ajudar o canal mensalmente com o valor que você puder. É claro que se você não pode nos ajudar, você ajuda quando você puder, não tem problema, a gente continua trabalhando aqui normal. Mas se você puder, é uma forma de você dar um incentivo e manter um canal independente no ar. A gente tem outras formas de você ajudar. Você pode ajudar com Pix, com PayPal, com PicPay. Está aqui o endereço do Pix para você nos ajudar. Todas essas formas são caminhos para que a gente continue trabalhando. A gente está todos os dias trabalhando para você. Então, nos ajude e a gente agradece as pessoas de bom coração que sempre dão essa força para a gente. Grande abraço e até a próxima.